Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui com a gente para bater esse papo, para trocar essa ideia. Se você puder, deixar aquele like, agradeço demais. Se você puder deixar o seu comentário também. Lembrando que o seu comentário, mano, sempre gosto de falar aqui, que ele é uma extensão desse conteúdo. Então as pessoas vão acessar aí o vídeo e elas vão ter a oportunidade também de ver o seu comentário, a sua opinião, a sua complementação de algum assunto que nós abordarmos aqui. Então, fique já à vontade para comentar, vai estar ajudando demais aí o nosso canal, beleza? Não se esqueça também de apoiar os nossos amigos aqui, da Tribo da Sorte. Sempre gosto de dizer e de reiterar que a Tribo da Sorte ela não é uma casa de aposta esportiva. Ela é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Então você pode acessar o link que eu estou colocando fixado nos comentários, você pode entrar na Tribo da Sorte, você pode utilizar o nosso cupom, você vai receber desconto para conhecer a plataforma. E vai conhecer uma plataforma, cara, que você vai se divertir bastante, muito intuitiva e muito segura. Isso porque a Tribo da Sorte já distribuiu prêmios para o Brasil inteiro. Lá nessa plataforma você vai ter vários bolões para você participar dos jogos, né, dos bons e velhos jogos conhecidos lá das lotéricas. Tudo isso sem sair de casa e além disso com o recurso de uma inteligência artificial que vai melhorar a sua possibilidade de ganhos, porque com apenas um bolão que você participa, você já recebe vários números. Várias matrizes numéricas, várias combinações. E lá você tem Loto Fácil, Lotomania, Mega Sena, enfim, todos os sorteios você tem disponível lá na Tribo da Sorte. Então não deixe de entrar lá, não deixe de conferir, são parceiraços nossos, beleza? Tribo da Sorte, pessoal, tamo junto, agradeço a todo mundo aí de coração. E antes de mais nada, eu queria conversar com vocês sobre o descaso com o qual a Confederação Brasileira de Futebol ela age no futebol brasileiro. Quando a gente vê erros de arbitragem, de condutas, de protocolos acontecerem, por exemplo, na Libertadores, na Sul-Americana, na verdade, a CBF ela deveria estar lá para nos representar os clubes, mas ela não está. E quando a gente precisa de algumas moderações, de algumas intermediações da CBF, como por exemplo a Copa América, que foi uma data em que o futebol brasileiro não parou, mesmo com alguns clubes se unindo e fazendo pedido, a CBF não deu ouvidos, a CBF não acatou, a CBF não atendeu os pedidos. Mais uma vez, ela esnobou o futebol brasileiro. Então, não importa quantos erros aconteçam, em qual jogo ele vai acontecer, com qual equipe ele vai acontecer, ou qual dirigente vai enviar uma carta ou ir até a CBF para ser recebido e protestar contra os erros de arbitragem. Não importa. Não importa se são erros grosseiros, se são erros protocolares, se são erros de conduta. A CBF, ela virou as costas para o futebol brasileiro. Totalmente. Ela esqueceu que existe o futebol brasileiro. E ela tá, andando para tudo isso que tem acontecido. Eles seguem a conduta deles lá, de disponibilizar os áudios do VAR. As decisões mais polêmicas, eles omitem. E tá tudo certo. E nós, torcedores brasileiros, os clubes, ficamos aqui à deriva de decisões que deveriam ser tomadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Mas não. Eles não representam o futebol brasileiro lá fora, eles não representam o futebol brasileiro aqui dentro, eles não pensam no futebol brasileiro. Eles fazem todo ano calendários abarrotados. Calendários onde você tem jogos ali a cada 2, 3 dias. E eles não estão nem aí. Eles não estão preocupados com a integridade física do atleta.
Eles não estão preocupados com o bem-estar do torcedor. Eles não estão preocupados com o bem-estar de comissão técnica, de planejamento. Eles não estão interessados em fornecer um espetáculo de alta qualidade àquele torcedor que paga o ingresso e vai lá assistir. E parte dessa renda vai para a CBF. Eles não estão preocupados se os recursos de vídeo, de imagem, são modernos ou são arcaicos ou são ultrapassados. Eles não estão preocupados se os árbitros de vídeo, eles estão realmente preparados e formados para operacionalizar corretamente os vetores de marcação de jogadas de impedimento. Eles não estão preocupados com nada disso. Eles não se importam. Nada acontece. E essa gestão atual, ela se importa menos ainda. Porque cada vez que passa, a gente espera que a CBF melhore, que a CBF se reformule e nada acontece. E vai, piorando. É um processo de degradação da Confederação Brasileira de Futebol. É um processo de degradação. É um processo de apequenamento. Nem sei se existe essa palavra, mas vocês entenderam. E ontem eu estava conversando com o Wilder, inclusive aí, lá da Tribo da Sorte, e ele falou pra mim, ele falou assim, cara, a situação da CBF, ela tá tão feia, a situação do futebol brasileiro tá tão assim, sabe, negligente, tão largado às traças, às derivas, que a gente sente até saudade de gestões como, por exemplo, de Ricardo Teixeira. E realmente, mano, a gente olha a gestão daqueles amadores lá também que, enfim, ajudaram, colaboraram com a destruição do futebol brasileiro, com a destruição da seleção brasileira, e às vezes a gente até sente falta dos caras, porque essa parece que tá pior. Porque pelo menos aqueles dali ainda eles faziam, digamos assim, eles ainda tentavam esconder alguma coisa. Essa nem tenta, essa não se dá o trabalho nem de tentar esconder alguma coisa. Nós tivemos um escândalo do VAR, lembra? Contra o São Paulo, de uma máquina que simplesmente a gravação sumiu. O único caso no mundo, desde que o VAR foi implementado, o único caso no mundo daquele jogo de Palmeiras e São Paulo, onde o gol do São Paulo provavelmente foi irregular e eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. E eu busco esse lance lá atrás para mostrar para vocês que a arbitragem tá muito ruim, que os protocolos estão desatualizados, que as tomadas de decisão elas são sem critério algum. A maior prova disso é quando termina o jogo, todo mundo tá reclamando. O time A e o time B. Não tem um time zoando o outro pela reclamação, entendeu? Ah, é choro, é isso, é aquilo. Não, os dois estão reclamando. E em todos os jogos isso tem acontecido. Então alguma coisa tem. E é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim a arbitragem no Brasil que eu não acho nem que é manipulação de resultado não, irmão. Mas é que é ruim mesmo a arbitragem brasileira. É que é ruim, é que é arcaico, é que é defasado. É que é abandonado. E os dirigentes, até agora eles não são culpados disso. Os dirigentes dos clubes de futebol. Mas eles vão começar a receber a culpa por tudo isso. Porque não adianta, mano, ir lá, tomar café lá na CBF e ficar com conversinha mole. Os dirigentes brasileiros, eles têm que se reunir. E no dia que o presidente da CBF, o presidente da comissão de arbitragem chegar lá, eles já estiverem todos juntos ali. Para cobrar explicações, cobrar tomadas de decisões, cobrar melhores formações, cobrar melhores equipamentos, cobrar melhor infraestrutura, cobrar melhores protocolos. É isso. Ou será que nenhum dirigente brasileiro, eles querem dar a cara a tapa por causa que se trata da CBF? Será que todos têm tanto interesse político assim de fazer parte daquela... Vamos lá, Neto, calma. Calma. O advogado tá caro, não tá barato as consultas, não tá barato uma assistência jurídica. Calma. Enfim. Será que eles têm tanto desejo assim de fazer parte daquela galera lá que eles jogam os clubes à deriva simplesmente para manter uma política por trás das cortinas, nos bastidores? Porque é isso que eu tô começando a achar.
Porque os dirigentes, eles vão lá e dão entrevista, e fazem coletiva, e reclama disso, e reclama daquilo. Só que, e uma tomada de decisão efetiva, resolutiva? Parece aquela empresa que faz milhares de reuniões e os problemas continuam lá? Eu trabalhava numa empresa assim. Era reunião o dia inteiro. Enche o saco as reuniões. Enche o saco. Tirava a gente do serviço, do que era útil, e ficavam umas reuniões ali bestas, idiotas, com uma rasgação de seda desnecessária para não resolver porcaria nenhuma. E é exatamente assim que os dirigentes dos clubes brasileiros agem diante da CBF. Então, meus queridos, os dirigentes brasileiros têm que começar a se unir e ter mais pulso firme, porque um futebol mais justo é bom para todo mundo. Não é legal a equipe se classificar com o rival contestando o lance. Ah, Neto, mas o rival sempre vai contestar o lance. Depende. Se ele estiver vendo na fuça dele ali que o lance está certo, ele não tem o que contestar. Só que isso não acontece porque o VAR é operacionalizado de uma forma terrível. Então sempre abre margem para especulações e dúvidas. Porque a máquina é uma bosta. Os operadores não têm a formação suficiente para isso. Os caras não sabem nem traçar os vetores. Lamentável. Lamentável que em 2024 nós estamos discutindo sobre isso. E olha só, para vocês entenderem que o cenário, ele não é só no Brasil, mas se a CBF, aqui no nosso país, nas competições nacionais, elas já não escutam o pedido de ajuda dos clubes brasileiros, você imagina então nas competições internacionais, como por exemplo a da Conmebol. Olha isso daqui, ó. Árbitro de Botafogo e Palmeiras já foi afastado pela Conmebol por erro em jogo da seleção. E na ocasião aqui, ó, foi no jogo de Brasil e Argentina, esse árbitro que é o Esteban Otojichi, do Uruguai, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, me desculpem qualquer coisa, ele era árbitro de vídeo, ó. Rafinha levou uma cotovelada de um jogador da Argentina, sofreu um corte no lábio e teve que levar 5 pontos na boca após a partida. O uruguaio era o VAR do duelo. Ele até chegou a checar o lance, mas mandou o árbitro Andrés Cunha seguir. E depois desse erro, ele foi afastado. E tudo bem, eu não sou a favor também de, vai afastar o cara e vai deixar o cara pro resto da vida na geladeira. Não. Vai lá, passa por um curso de reciclagem e tudo mais e volta novamente. Errar é humano. Tudo bem, errar existem. Existem erros, pessoal, claro. Ok, errar é humano. Só que assim, se nós precisarmos aqui eventualmente de uma representação mais firme, mais assertiva da CBF em relação a isso daqui, a qualquer problema que acontecer nesse jogo, nós não vamos ter. Então, pessoal, eu acho que esse é o recado que fica em relação à arbitragem. Puxei esse assunto aqui da Libertadores só para mostrar para vocês que, assim, se a gente depender de algum tipo de representação da CBF, esqueçam. Estamos abandonados e os dirigentes brasileiros, eles têm que começar a ser cobrados em relação a isso, tá? Porque são eles que são os caras que têm força para tentar pressionar alguma coisa lá. Então, eles têm que começar a ser cobrados para isso, porque na minha ideia, o que eles estão fazendo é uma política barata, onde deixa o clube à deriva em troca de afago. É isso. Eu trouxe no vídeo de ontem uma situação que aconteceu lá com a Leila, que ela foi impedida de acessar o camarote que era destinado à delegação do Palmeiras. De acessar, assim, a via para ir até o camarote. Porque para ela chegar no camarote, ela precisava passar pela frente de um outro camarote. Camarote esse que estava reservado para o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. E aí, o pessoal lá da assessoria do Cláudio Castro, seguranças, eu não sei, disse para a presidente do Palmeiras que ela teria que dar a volta e ela não poderia passar por ali, naquele momento. Ela, sem entender, tudo bem, foi lá, deu a volta, chegou ao acesso direto, inclusive com torcedores do Flamengo, e foi até o camarote. E aí o Palmeiras, ele viu essa situação como uma forma de retaliação em relação ao que aconteceu lá no Allianz Parque na semana passada. A Leila e o Palmeiras não quiseram emitir nenhuma nota oficial nem nada, mas extraoficialmente
Olha só, os dirigentes palestrinos procuraram representantes do Flamengo, que lamentaram o fato, mas disseram que não tinham como interceder no caso, já que se tratava de uma determinação do governo. Com isso, a presidente Alviverde teve que sair do espaço e tomar um elevador lá dos torcedores rubro-negros, descendo até o outro setor no Maracanã. A ESPN procurou a assessoria de comunicação do governo do estado do Rio de Janeiro, mas não obteve resposta até a publicação dessa reportagem. Caso haja um posicionamento, a matéria será atualizada. O Palmeiras viu como uma retaliação, como eu falei para vocês, mas também não vão mais ficar cutucando isso, nem prolongando esse assunto, enfim. Acabou, já foi, né? Já era. Só realmente estou atualizando aí o que aconteceu, que comentamos no vídeo de ontem, então estou colocando aí a complementação, dizendo que os dirigentes flamenguistas lamentaram o ocorrido e atribuíram aí a situação exclusivamente de determinação aí do governo do estado do Rio de Janeiro. Beleza? E agora, pessoal, eu quero conversar com vocês aqui sobre um assunto que, olha, eu vou falar para vocês. Vocês sabem que o Vitor Roque vai ser negociado. O Barcelona optou pela negociação do jogador. A negociação do jogador, do Vitor Roque, ela é importante para o Barcelona, por quê? Porque é um jogador que não vai ser aproveitado no elenco. E além dele não ser aproveitado no elenco, ele ocupa uma parte da folha salarial que o Barcelona pode utilizar para realmente trazer jogadores ali do interesse direto. Então eles optaram pela negociação do Vitor Roque, comunicaram os empresários do jogador e agora eles pretendem ao longo dos próximos dias aí fechar essa negociação com algum clube. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu tava até vendo lá no canal do Facincani que ele falou sobre isso. Ele fez uma live para falar sobre isso. Eu acho que o Vitor Roque, ele é a peça perfeita. A peça perfeita para o elenco do Palmeiras. Ele é o 9 do Palmeiras. O Vitor Roque é o 9 e tem todas as características que o Palmeiras gosta. Todas as características que o Abel Ferreira gosta. O Vitor Roque, ele tem 19 anos de idade. Ah, Neto, mas ele chegou no Barcelona e tudo mais, não rendeu, mas ele também não foi aproveitado corretamente. Ele não teve tempo, mano, de se adaptar ao futebol europeu. E é normal isso. Talvez jogadores que chegam lá e não vão se adaptar rápido. Só que aqui no Brasil, o Vitor Roque era um jogador que puxava protagonismo. O Vitor Roque era um jogador diferente, um jogador ali de explosão. A equipe que pegar esse futebol e amadurecer esse futebol vai poder vendê-lo muito bem, ainda que ele tem só 19 anos de idade. E aí eu falo pra você, torcedores do Palmeiras que é a favor da contratação do Gabigol. Olha o Vitor Roque aí, gente. Ah, Neto, mas o Barcelona tá querendo 30 milhões de euros pelo Vitor Roque. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma conta básica. Vamos lá. Matemática básica agora, hein? Quanto que o Palmeiras quer investir no Gabigol? Um salário, vamos colocar 2 milhões de reais. Só que a gente sabe que não é isso, vai ser mais. Vai ser 2 milhões,2, 2 milhões,3, vai ser por aí. O salário pro Gabigol. Olha lá se não for 2 milhões e meio. Olha lá. Mas vamos colocar 2. Em 5 anos de contrato, 60 meses, estamos falando de 120 milhões de reais investidos no Gabigol. Mais a luva. A gente sabe que o Gabigol, ele quer mais ou menos ali de 40 a 50 milhões de luvas. Então, ó, 170 milhões de reais. Agora, uma pergunta para vocês. Quantos anos tem o Gabriel Barbosa? 27 anos. Quando o Gabigol completar os 5 anos de contrato no Palmeiras, ele vai ter 32 anos. O Gabigol, ele é aquela Evoque. Sabe aquela Evoque? Cara, sabe aquela BMW 320i 2018? Tá legal, né? Tecnológica, tá bacana, legal. 2018, mas é um carro com um conforto e com uma conectividade como se fosse de agora, de 2024. Mas ele não é um carro da nova geração. Ele é um carro que daqui a 3, 4 anos
ele já vai ser ali um carro de 10 anos de idade. Ele vai ter uma depreciação cada vez maior. Então o Gabigol, ele é um atleta em depreciação. E não sou eu que estou falando isso. É a idade do jogador. É inevitável. É inevitável. A Europa quer jogadores cada vez mais jovens. Você pode pegar ele e vender para um time do Catar, com 32 anos de idade. Talvez. Não sei. Agora, o Palmeiras vai colocar ali 170 milhões. Salários e luva no Gabigol. O Vitor Roque, o Barcelona quer 30 milhões de euros. Tudo bem, dá quase esse valor. Mas ainda tem salário e tudo mais. Só que salário do Vitor Roque, você consegue trazer o jogador com um salário menor. Pagamento pro Barcelona, você consegue negociar. O Palmeiras tem potencial para isso. O Palmeiras tem cacife para negociar. A Leila tem know-how para chegar numa empresa e fazer uma parceria. A Leila tem know-how para pegar algum atleta promissor da base e jogar num pré-contrato vinculado numa negociação com o Barcelona. E aí vai lá, paga 12, 13, 14, 15 milhões à vista e os outros 15 milhões você dilui no pagamento. Então tem várias manobras financeiras que consegue fazer e o Palmeiras tem esse potencial para trazer o Vitor Roque, um jogador de 19 anos de idade, que daqui 2 anos vai ter 21, daqui 3 anos vai ter 22, daqui 4 anos vai ter 23. E aí o Palmeiras pode pegar depois e vender para uns Emirados Árabes e vender para um clube da Premier League e recuperar esse dinheiro de volta e talvez ainda com lucro. Se o jogador realmente chegar e se destacar, o Palmeiras vai estar ano que vem no Mundial. Todo mundo vai estar vendo. E se o Vitor Roque brilhar no Mundial com o Palmeiras, vai abrir as portas para ele. Agora o Gabriel Barbosa tem 28 anos de idade. 27, né? 27 vai fazer 28. Ó, ele vai fazer 28. No Mundial do ano que vem já vai estar com quase 29. E aí? Quando a gente olha todas as variáveis, vocês enxergam que o Vitor Roque é uma opção muito melhor. Mas muito, ó. Muito melhor. E eu acho que o Palmeiras tinha que investir nisso. Porque é um bom jogador, viu? É um bom jogador. E até pro Flamengo, ó. Cebolinha aí, inclusive, né? O Cebolinha, o Vinha se machucaram. Vão ter que passar por procedimento cirúrgico. Acho que o Cebolinha já até passou, se eu não me engano. Mas enfim, a gente deseja aí a boa recuperação dos atletas. Não é porque é atleta rival, não, que a gente vai achar legal, que a gente vai achar engraçado, que a gente vai comemorar. Negativo, negativo. Isso aqui é lesão de um ser humano, de pessoas. E aí a gente não pode pensar dessa maneira, não. Então a gente deseja a melhor recuperação e que os jogadores voltem e se restabeleçam no melhor tempo possível para todos eles. É esse o nosso sincero desejo. Recuperação aí para os atletas, assim como a gente deseja para todo atleta que se contunde, que se machuca, independente do clube. Mas então, pessoal, até pro Flamengo. Ele poderia ser o viável essa contratação. É que o Flamengo colocou dinheiro no estádio, pagou a multa do De La Cruz. O Flamengo fez movimentações e agora vai ter que fazer algumas movimentações para suprir a perda desses jogadores. Mas seria um ótimo nome também, mano, para Flamengo, para Palmeiras. Esses clubes, eles têm cacife para trazer um Vitor Roque, né, dentro dessas condições aqui. Só que aí você tem que ter realmente, ó, o poder da negociação, o feeling do negócio. E aí? O Palmeiras vai ter isso? Será que o Flamengo avalia isso como uma possível negociação? Porque hoje são os 2 clubes no Brasil que podem trazer um jogador desse, que tem condição para isso. Até para fazer parcerias com investidores e viabilizar isso. Tem. É só querer. E aí vai do entendimento e do planejamento de cada um. O Palmeiras hoje deixa muito claro que precisa de um jogador desse. Então, ó, casa muito com o Palmeiras. O Flamengo, eles têm o Pedro, que já faz isso.
O Palmeiras não tem um jogador desse quilate. Eu vejo como uma peça ideal aí para nós. Beleza? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais. Boa terça-feira para todo mundo.